Tema 34. É constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não cumulatividade a COFINS, dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não confisco. A competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, inciso 8 da Constituição, alcança somente a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação, constante das sentenças que proferir, não abrangida a execução de contribuições previdenciárias atinentes ao vínculo de trabalho reconhecido na decisão, mas sem condenação ou acordo quanto ao pagamento das verbas salariais que lhes possam servir como base de cálculo. A cobrança da taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição. Não há direito adquirido a regime jurídico desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. A Lei Complementar 203 do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 88, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. A retenção da parcela do ICMS, constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura a indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o poder público e seus servidores, submetidos a regime especial, disciplinado por lei local, editada antes da Constituição Federal de 88, com fundamento no artigo 106 da Constituição de 67, na redação que lhe deu a emenda número 1 de 69. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. A execução provisória de obrigação de fazer, em face da fazenda pública, não atrai o regime constitucional dos precatórios. É constitucional a cobrança dos encargos instituídos pela Lei 10.438, os quais não possuem natureza tributária, mas de tarifa ou preço público. A competência técnica do TCE, Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo. A Constituição da República não oferece guarida à possibilidade de o governador do DF criar cargos e reestruturar órgãos públicos por meio de simples decreto. O direito do contribuinte de utilizar-se de crédito relativo a valores pagos a título de IPI, oriundo da aquisição de matéria-prima a ser empregada em produto final beneficiado pela isenção ou tributado à alíquota zero, somente surgiu com a Lei 9779, não se mostrando possível a aplicação retroativa da norma. O artigo 118, parágrafo 3º do Regimento Interno do STM, que prevê que o resultado do julgamento de agravo interposto perante aquela Corte será certificado nos autos pela Secretaria do Tribunal Pleno, não pode implicar a ausência de lavratura do acórdão, sob pena de afronta às garantias constitucionais da motivação e da publicidade dos pronunciamentos judiciais. A Emenda Constitucional 42, de 2003, não introduziu aumento de alíquota para a cobrança da CPMF e, portanto,
não violou o princípio da anterioridade nonagesimal. A imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, é restrita às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre as receitas decorrentes de exportação. Não contempla, assim, a CPMF, cuja hipótese de incidência, movimentações financeiras, não se confunde com receitas. É compatível com a Constituição a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de alterar as alíquotas do Imposto de Exportação. A gratificação de desempenho de atividade de ciência e tecnologia, GEDACT, instituída pela MP 2048, apesar de originalmente concebida como gratificação pro labore faciendo, teve caráter geral e foi estendida aos inativos até a sua regulamentação pelo Decreto 3762, quando passou a constituir gratificação paga em razão do efetivo exercício de cargo. É constitucional o artigo 60A, acrescentado pela Lei 10769, AMP 2229, dado que não implicou redução indevida, visto que, após o Decreto 3762, deixou de existir o direito dos inativos à percepção da GDA-CT nas mesmas condições em que concedida aos servidores em atividade. Os Estados-membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Não há óbice constitucional à prestação pelos Estados de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses planos seja facultativa. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular termo de acordo de regime especial, TARE, firmado entre o poder público e o contribuinte, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe confere para defender o erário. É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. É vedado o fracionamento do valor de precatório em execução de sentença com o objetivo de efetuar o pagamento das custas processuais por meio de requisição de pequeno valor. A Lei 11.464, que majorou o tempo necessário para a progressão no cumprimento da pena, não se aplica a situações jurídicas que retratem crime hediondo ou equiparado cometido em momento anterior à respectiva vigência. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. O crédito-prêmio de IPI, incentivo fiscal de natureza setorial, instituído pelo artigo 1º do Decreto-Lei 491, deixou de vigorar em 5/10/90, ante a ausência de sua confirmação por meio de lei no prazo de 2 anos após a publicação da Constituição de 88, conforme definido no parágrafo 1º do artigo 41 do ADCT.